Então, galera, dando continuidade aqui, a gente pode estudar o capítulo 5, que fala sobre movimento circular, ok? É isso que a gente vai estudar a partir de agora, começando com o movimento circular uniforme, ok? Vamos lá, pegar a canetinha aqui. Então, o movimento, na verdade, circular uniforme é um movimento uniforme, como o próprio nome já diz, cuja trajetória é uma circunferência ou um arco de circunferência, certo? A velocidade ela permanece constante e a chamada velocidade vetorial apresenta módulo constante, mas varia a direção. Perceba que a velocidade é igual, mas a partir do momento as velocidades vetoriais elas são diferentes, certo? A direção dela muda de acordo com a passagem no círculo. Então essa é a diferença básica entre os vetores que a gente estava vendo e aí o movimento circular. Os vetores eles apenas direcionam, mas como há uma trajetória circular, esses vetores eles mudam de direção conforme o movimento vai sendo executado, certo? Norte, oeste, sul, leste. Vão fazendo esse movimento o tempo todo, porém a velocidade vetorial dos quatro são a mesma. Como aqui diz, o módulo ele é constante, ok? No movimento, a aceleração tangencial é nula e a aceleração centrípeta não é nula. Ou seja, sua direção é, em cada ponto, perpendicular à sua velocidade vetorial. Resumindo, tá? Seu módulo é dado por AC igual a V ao quadrado sobre R, onde onde R é o raio da circunferência e V é a velocidade. Então, a aceleração centrípeta, certo? Ela é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Então, a gente tem a aceleração centrípeta, que é até o centro, a velocidade, que ela é externa, e o raio, que a gente já sabe, centro, extremidade da circunferência, ok? Dentro desse movimento circular, a gente tem dois conceitos que é chamado de período e frequência. O movimento circular ele é um movimento periódico, certo? A posição, velocidade e aceleração eles se repetem em intervalos de tempo sucessivos e iguais. Então, essa posição, velocidade e aceleração eles se repetem em determinados intervalos. Como é que a gente diferencia? O movimento ele é completo, a gente sabe quando eu faço início ao fim da trajetória, como se fosse V1 aqui, eu faço a trajetória toda, passo por V2, V3, V4 e volto à minha posição, certo? Inicio e retorno à minha posição. O móvel executa uma volta completa sempre no mesmo intervalo de tempo. Se eu digo que essa volta aqui é dada em 3 segundos, então todas as vezes essa volta vai ser dada em 3 segundos. Esse intervalo de tempo é determinado de período e representado pela letra T. Então, toda vez que eu tenho a questão do período, o período é o quanto de tempo o móvel demora para dar uma volta completa, certo? Então, quanto tempo demora? 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 60, 100, 2, 0,5, 4, não tem problema. Agora, o número de voltas que ele realiza na unidade de tempo aí é determinada da frequência, certo? Número de voltas. Aqui eu estou falando de uma volta completa, apenas de uma volta completa. Aqui eu estou falando do número de voltas. Mesmo andando em 3 segundos, quantas voltas eu consigo dar em um determinado tempo? Em 1 minuto, por exemplo. Quantas rotações eu faço por minuto nesse trajeto, certo? Então a frequência ela é justamente a quantidade, o número de voltas que eu dou em uma unidade de medida. Geralmente, falando de novo, geralmente é em minutos. Quantos minutos? Quantas rotações eu faço em 1 minuto? Relação entre período e frequência. Uma volta ela é dada num período. F voltas é chamada 1 por unidade de medida. Então eu digo que a relação entre os dois ela é dada em 1 sobre t, ou o contrário, t é igual a 1 sobre s. Eu sei que o produto dos dois ele sempre dá 1. Então se eu multiplicar o período e a frequência eu sempre vou achar 1.
ok? As unidades. As unidades de medida entre período e frequência. O período ele é medido em qualquer unidade de tempo, seja segundos, minutos, hora ou etc. Então, qualquer uma dessas unidades é aceita para período. Já a frequência ela é usualmente medida em ciclos ou rotações por segundo, que recebe o nome de Hertz, que é frequência, certo? Ou rotações por minuto, RPM, certo? A gente já viu muito isso em carros. A RPM tem, então, é justamente quantas rotações o cilindro do motor faz em um minuto. Quanto mais se acelera, mais rotações o cilindro faz, por exemplo. Então, tudo isso é relacionado justamente com a quantidade, quanto ele faz em uma volta completa, e a quantidade que ele faz em um determinado tempo, ok? Então, dando sequência, vamos falar um pouco das grandezas angulares, tá? Considere um móvel em trajetória circular de raio R e centro C, orientada no sentido anti-horário, sempre. Por exemplo, seja a origem a origem dos espaços onde tudo começa, como eu falei lá, e P a posição móvel no instante T, onde está aqui, ó, P, a gente vai ter alguns conceitos. O chamado espaço angular. O que é o espaço angular? É justamente esse espaço aqui, tá? Que é preenchido, tá? Pelo móvel, ou seja, é o ângulo desse vértice, ou seja, de onde eu comecei até onde eu fui no movimento circular, ele gera um ângulo. Todo mundo sabe que a partir de duas semirretas eu consigo fazer uma abertura de ângulo. Então esse ângulo ele é dado justamente com essa trajetória chamada espaço angular, tá? Onde eu tenho o φ, que é onde dá a unidade de medida, tá? É dado sempre em radianos e é dado por S, que é igual a distância, sobre R, tá? O espaço sobre o raio. Para determinar a posição do móvel ao longo da trajetória, utilizamos esse espaço ou espaço angular, ok? Então, no caso aqui, o espaço ele é dado pelo espaço angular, ou seja, pelo ângulo de abertura, vezes o seu raio. A velocidade angular média é o espaço angular no instante T1 e espaço 2, o espaço angular no instante posterior, ou seja, em um determinado período de tempo, certo? Então, ele é dado pela variação angular, ou seja, espaço angular, o ângulo de 2 menos o ângulo de 1, final menos inicial, sobre o tempo gasto também, T2 menos T1, certo? E a gente acha ômega, que é a velocidade angular média, ok? A velocidade angular instantânea é a velocidade que é o limite para a qual tem a velocidade angular no intervalo a zero. Isso a gente já sabe. A unidade que é dada é radiano por segundo. Na velocidade angular é radiano por segundo. E a relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular, tá? Nesse sentido aqui resulta que é o espaço, tá? A variação de espaço é o raio vezes a variação do espaço angular. Ou seja, para a gente achar justamente essa abertura aqui, esse deslocamento de abertura, a gente saber o produto do raio vezes o ângulo que ele abre nos dois sentidos, ok? Então, já vou passar as atividades aí para vocês, tá? Lembrem-se, quem ainda não tem, deixa eu descer aqui, pronto, a gente estava aqui nas grandezas angulares, pronto, quem ainda não tem, pede lá, tá? Lembrem, a partir de quarta-feira as aulas já vão ser acessadas pelo Plural, certo? Plural.net. E aí você através da chave de acesso. Acredito que todo mundo já tenha pego. Quem não, entre em contato com o colégio, certo? Com os números do colégio e aí pede a liberação do acesso lá, que cada aluno tem a sua chave de acesso, ok? Vou colocar aqui os exercícios para todo mundo e aí depois a gente dá continuidade às aulas, ok? Opa, volta aqui que é na outra página, aqui embaixo.